Olá, eu sou Renata Faes e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de aniversário muito fácil de fazer. Eu pensei nesse bolo porque eu conheço muita gente que fala, mas eu não sei fazer bolo, eu não sou boleira profissional. Eu falei, não, eu vou fazer um vídeo não para quem sabe fazer bolo, mas para quem fala que não consegue fazer bolo nenhum e principalmente de aniversário. Então eu pensei nessa receita para vocês e eu tenho certeza que esse você vai conseguir fazer. Vamos lá conferir então como é que se faz? Para essa massa eu vou utilizar 4 ovos, meia xícara de chá de óleo, uma xícara e meia de chá de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado, mas se você quiser usar o açúcar cristal, tudo bem. Uma xícara de cacau em pó. Tem que ser o cacau em pó se você quiser que a sua massa fique bem pretinha. Uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Uma xícara de chá de água quente. O modo de preparo é muito simples. Eu vou fazer tudo em uma tigela, mas quem gostar ou preferir pode fazer sim no liquidificador. Eu acrescento os ovos, o óleo, o açúcar e o cacau em pó. Mexo muito bem. Aqui você já vê que ele fica bem pretinho, por causa desse cacau em pó, que é mais forte. Acrescento agora a farinha de trigo, o bicarbonato e o fermento. Vou misturando e acrescentando a água morna. Aqui já tá bem misturadinho, o ponto da massa é esse, ó, bem fluido. E agora eu vou colocar na minha assadeira. Eu tenho aqui uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Eu coloquei um papel manteiga aqui no fundo para não grudar, tá? Para o meu bolo sair direitinho. Não passo nada em volta. Agora eu coloco a massa. A massa bem brilhosa, olha. Fica bem fofinha. Muito bonita essa massa. Bem pretinha. Aqui já coloquei toda a minha massa na forma e vou levar agora para assar no forno pré-aquecido 180 graus por 40 minutos. Aqui eu já desenformei o bolo, agora eu vou virar ele para vocês verem embaixo como é que sai aquele papel manteiga. Olha só, ele ainda tá um pouquinho morno, mas sai com facilidade, ó, o fundo fica perfeitinho. Então é legal colocar esse papel manteiga, vai tirando com delicadeza. Caso você não tenha o papel manteiga, pode ser o papel toalha. Olha como ele fica bem pretinho, tá vendo? O recheio desse bolo é muito simples. Eu tenho aqui 2 latas de leite condensado e suco de 2 limões espremido. Eu tô usando Tahiti, mas você pode usar o cravo, o limão que você decidir. O importante é assim, que quanto mais ácido o limão, mais ponto vai dar aqui no leite condensado. Então vai virar uma mousse. Talvez 2 limões não seja o suficiente, dependendo do tamanho, do caldo que tem. Então você vai colocando até você ver que ele ficou bem firminho. E quando essa mousse descansa na geladeira, ela tende a ficar mais firme ainda. Então é legal fazer com antecedência aí, pelo menos de algumas horas para cobrir o bolo, para rechear o bolo, na verdade. Conforme você vai empregando, ó, o limão, vai tendo uma reação aqui do ácido cítrico com o leite e vai firmando, endurecendo, a frio mesmo. E esse ácido do limão, esse azedinho, deixa o doce uma delícia, porque não fica tão doce. O meu aqui já deu esses 2 limões, estava com bastante suco.
como muda, tá vendo? Consistência. Dá certo também com maracujá. Já pegou bastante corpo, mas ele repousando lá na geladeira, ele fica mais firme ainda. Então é isso, tá pronto aí o recheio. Para a calda eu tenho aqui meia lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de cacau em pó e 1 xícara de chá de leite, estou usando aqui o de vaca integral. O preparo é muito simples, eu vou acrescentar aqui o cacau em pó no leite condensado, vou misturar bem. Eu misturo primeiro o cacau em pó no leite condensado, que é para não ficar muitos gruminhos. E o leite quente aqui no caso é igual na massa do bolo. É para que ajude a dissolver esse cacau. Eu coloco aos pouquinhos, que ao contrário aí do chocolate instantâneo, do achocolatado, a gente não precisa diluir o cacau. O cacau ele já é mais difícil de trabalhar nesse sentido, porque ele acaba formando alguns gruminhos. Ele é difícil de se integrar aí a massa. Mas com paciência e técnica a gente consegue, olha só. Não fica perfeitinho, tá vendo? Agora eu coloco todo o meu leite. E a calda tá pronta. Para a cobertura eu tenho aqui 1 xícara de chá de chocolate. O meu aqui é meio amargo, tá em pastilha, mas você pode picar também que encontra em barra. É nobre, chocolate normal, como a gente compra em mercado, aqueles Nestlé, Garoto, tá? Só que o meu é meio amargo. 2 colheres de sopa de mel e meia caixinha de creme de leite daquele tipo UHT. O modo de preparo é muito simples, eu derreti aqui o meu chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Se você não tem micro-ondas, é só derreter em banho-maria. Acrescento agora o mel e o creme de leite, sem mexer ainda. Se você já começa a mexer, o que pode acontecer é talhar sua ganache, né? A sua cobertura, que tem um nome aqui bonito, francês, né? De ganache. E você achar que deu errado. Então coloca tudo primeiro e depois mexe. O mel ajuda a dar um brilho mais bonito nessa cobertura. Que eu já misturei muito bem e olha só o brilho, que bonito. Tá vendo? Tá pronta aqui a cobertura. Para montar esse bolo eu vou usar a minha própria assadeira que eu assei. Então eu vou colocar um plástico aberto, um saquinho plástico. Aqui eu cortei o bolo no meio, tá vendo? E agora eu vou colocar uma das fatias. Coloco uma das fatias aqui. Vou regar meu bolo agora. Eu coloquei a calda na bisnaga. E agora eu rego, acho mais prático. Pode molhar bastante. Ele absorve bem a calda. Essa massa é muito boa para absorver calda. Agora que já absorveu bem a calda, venho com o recheio. Olha só o ponto do recheio, ó, que eu falei. Ele fica bem firminho, tá vendo? Deixando na geladeira ele fica mais firme. Então eu coloco todo o recheio de uma só vez aqui. Porque eu cortei o bolo somente ao meio. Espalho o recheio. Cobri totalmente, agora eu venho com a outra parte do bolo. Pois na hora de você colocar pode dar uma rachadinha, mas não tem problema porque essa prensa segura tudo. E termino aqui com a calda. Essa quantidade de calda tá certinha para a quantidade de bolo. Agora eu fecho e deixo na geladeira aí por pelo menos 2 horas
para firmar bem esse recheio e os sabores se completarem. Que eu virei o meu bolo no prato, olha só. Vou tirar aqui o plástico, que eu já limpei o prato. Vou colocar agora a cobertura. Venho com uma espátula ou uma faquinha e venho alisando, passando em todo o bolo. O bom dessa cobertura é que conforme ela esfria, ela vai blindar o bolo, vai deixar ele mais firminho ainda. Aqui eu cobri o bolo todo, vou limpar o prato e para não exigir muito, como é um bolo para quem não é profissional, é só colocar um granulado por cima, de repente um confeito do seu gosto e tá pronta aí essa delícia de bolo super prático. Aqui eu já limpei o prato e vou colocar o granulado. Olha só, tá aí o bolo já prontinho. Eu vou cortar um pedaço para vocês verem como é que fica por dentro. Bem recheado, bem molhadinho. Olha só, a fatia que eu tirei aqui para vocês observarem mais de pertinho. Bastante recheio, a massa bem molhadinha. Olha isso. Vendo? Cobertura, ó, bem molinha. Uma delícia, pessoal. É isso. Viu só como ele é fácil de fazer? Depois que você fizer, comenta aqui embaixo ou então me marca lá no Instagram, @confeitandocomcarinho. Quer me seguir nas outras redes sociais? Tem o Facebook, o grupo e também a página Confeitando com Carinho. O site é o www.confeitandocomcarinho.com.br. Lá você encontra essa receita e muitas outras com modo de preparo, tudo certinho, com a opção também de imprimir. Essa é a diferença de você ir lá no site. Vou deixar um card aqui para você visitar. E assim, curte e compartilha esse vídeo, que assim você ajuda o canal e eu posso fazer mais vídeo para vocês. Beijão e até a próxima!